Olá, vamos a mais um vídeo referente a dúvidas que são enviadas. E aqui é uma questão que envolve a definição ou as definições de funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. E também uma parte gráfica, né, e um tipo de função que se decompõe em três partes. Então são três setores. Eu tenho aqui uma função f, cujo domínio, tá? Então o domínio dessa função aqui vai do -1 exatamente até o 2, fechado no 1 e fechado no 2. O contradomínio é o conjunto dos reais, o que não significa dizer que a imagem seja todo o campo real. Então essa função f de x ela é definida como uma função simples aqui de segundo grau, se o x for um valor do -1 até 0. Se o valor de x estiver entre 0, né, e até 1, é x mais 1 sobre 2, uma função de primeiro grau. E também uma outra função de primeiro grau, se for maior que 1 e menor ou igual a 2. Então nós vamos dividir em três partes, em três etapas. No entanto, perceba que pelas alternativas aqui, né, a gente precisa relembrar aí o que são funções injetoras ou injetivas, sobrejetoras ou sobrejetivas, e bijetivas ou bijetoras. E aqui fala de imagem também. Então é uma análise, é uma questão em que a gente vai analisar via gráfico. Nós vamos construir o gráfico, até porque a dúvida também que me foi enviada pelo Júlio César, né, solicitava a construção de gráfico. A gente aproveita para ver como construir o gráfico numa situação em que eu tenho mais do que um tipo de função, tá? Ou mais do que um tipo de comportamento para a mesma função. Tá, ok? Vamos lá então. Aqui, primeiro relembrando a definição de uma função injetura, eu digo que uma função f de a em b, ela é injetura ou injetiva se para quaisquer x1 e x2 que eu tenha, do domínio desse conjunto A é o domínio da função f. Tá? Quaisquer x1 e x2 pertencentes a tais que sejam diferentes, né, sejam distintos aqui, ó, x1 diferente de x2, então a f de x1 vai ser diferente da f de x2. É sempre assim, se o x1 é diferente do x2, a f do x1 é diferente da f do x2? Não. Perceba que não. Nós vamos ver aqui dois exemplos, né, uma funçãozinha de primeiro grau e uma função de segundo grau, para ver quando que é injetora, quando não é. Olha aqui uma função de primeiro grau, 2x menos 4, f de x igual a 2x menos 4. O seu gráfico é uma reta, né? Ela continua infinitamente para cá e para cá. Né? Nós temos então que a imagem é todo o campo real, o domínio também, né? E perceba o seguinte, sempre que eu mudar o valor do x1, ou o valor de x, perdão, eu vou ter um valor diferente para f de x. Um exemplo, só para mostrar, lógico que isso não prova, mas se eu considerar um x1 igual a 1, por exemplo, né? Qual vai ser a f de x1, a f de 1? É só você colocar 1 no lugar do x, vai ser 2 que multiplica 1 menos 4, vai dar 2 menos 4, que é igual a menos 2. Ok. Se eu pegar um outro valor para x, um x2 igual a 3, por exemplo, né, a f de 3 vai ser igual a 2 que multiplica 3 menos 4. Vai ser 6 menos 4, que é igual a 2. Então perceba que são valores diferentes, né, só porque eu coloquei valores diferentes aqui para o x também. Ok? Bom, graficamente, como que a gente percebe isso? Se eu passar aqui uma linha, pense você passando essas linhas horizontais aqui, né? Deixa eu só colocar aqui. Ó. Se você traçar linhas horizontais aqui, essas linhas vão cruzar o gráfico num único ponto. Isso significa que sempre que eu altero o valor do x, eu tenho valores diferentes para f de x. Você pode analisar assim, né? Pense em traçar diversas linhas aqui, né, horizontais. Tá? Quaisquer linhas que você traçar aqui sempre vão cruzar o gráfico da função num único ponto. Tá? Isso significa que você tem para cada encontro aqui um único, um valor de x associado, né? Um x1, um x2, x3, tá? E sempre um único valor f de x associado a esse valor de x. Ok? Então pense nessa regra gráfica, né? Traçando, imaginando aí, qualquer linha horizontal que você passar vai cruzar o gráfico em um único ponto, então ela é uma função injetura. Tá? Então essa função
ela é injetora. Vamos tá aqui, é injetora. Perfeito. Agora, vamos ver um caso, né, em que a função não é injetora. Olha aqui, uma função f de x igual a, essa função aqui é x ao quadrado menos 2x, uma função de segundo grau. Tá? A função de segundo grau, o que acontece? Você vai ter, né, qualquer ponto, qualquer linha que você traçar aqui, que corte o gráfico, com exceção daquela que vai cortar ou interceptar o gráfico aqui no vértice, né? Todas as outras vão cortar em 2 pontos. Bom, não precisam ser todas, bastou uma que corte em 2 pontos, pronto, a função não é injetora. Tá? Então vamos imaginar aqui, ou vamos traçar aqui, né, uma linha qualquer aqui, deixa eu deixar mais fino aqui, uma linha horizontal qualquer, tá vendo? Você está observando aqui que está cruzando em 2 pontos, né? Neste ponto e neste ponto. Eu tenho o mesmo valor f de x, aqui, tá? O mesmo valor f de x para 2 valores de x. Tá? Então bastou você encontrar ali uma linha, pelo menos uma linha horizontal, que corte o gráfico da função em mais do que um ponto, ela deixa de ser não, ela não vai ser classificada como uma função injetora. Tá? Então essa função aqui, ela não é injetora. Ok? Então lembrando aí a definição de função injetora. Agora, o que é uma função sobrejetora? Definição de função sobrejetora. Uma função f de a em b. O domínio é o conjunto A. Aqui eu encontro os valores de x. O contradomínio, aquele conjunto em que você vai encontrar os valores de y, os valores da f de x, é o meu conjunto B aqui. Ok? Então, ela é sobrejetora se a imagem da função for igual ao contradomínio, for o conjunto B. Tá? Então, se esse conjunto que está aqui na definição é também a imagem da função. O que é imagem de uma função? Vamos lá, vamos lembrar aqui. Tá? Então, voltando aqui nos 2 casos, né, das funções. Uma função de primeiro grau, a sua imagem, se eu definir essa função como uma f de r em r, e a função do primeiro grau, por definição aqui, é de R em R, lógico que você pode limitar domínio aqui, né, e contradomínio, tá? Mas aqui o R, conjunto R, faz o papel do A e também o papel do B. O B é o contradomínio. Bom, e qual é a imagem dessa função? Bom, a ideia de imagem é bem parecida com a de domínio, né? O domínio é você pensar num conjunto que contém todos os valores possíveis para o x. Quais os valores que eu posso atribuir a x aqui numa função como essa de primeiro grau? Qualquer valor real. Tá? Então, o domínio da minha função, dessa função aqui, né, é o conjunto R. Qualquer ponto que você pegar aqui da função, né, você vai projetar aqui, vai descer uma linha vertical, vai encontrar um valor para x. Tá? Ela é infinita, tanto aqui para cima, né, como para a direita, nesse caso, como aqui para baixo ou para a esquerda. Então, sempre você vai encontrar ali valores de x que participam dessa função. O mesmo acontece com a imagem. A imagem da função é a mesma ideia do domínio, só que no lugar de você pensar no eixo horizontal, você pensa aqui no eixo vertical. Tá? Então, para esse ponto aqui, cujo valor de x está aqui entre 3 e 4, eu tenho um valor f de x que também, por coincidência, aqui está entre 3 e 4, mas valores do meu eixo y, do meu eixo vertical. Tá? Perceba que pelo fato da função, né, dessa reta, e reta por definição é infinita, né, ela cresce infinitamente, decresce infinitamente aqui também, tá? Você sempre vai encontrar valores de y aqui associados ou que estejam participando dessa função. Quer dizer que a minha imagem é também todo o campo real. Conjunto dos números reais. Pronto, se é uma função de R em R, o meu contradomínio é o conjunto dos reais. E a imagem também, então ela é uma função sobrejetora. Ok? Está aqui. Uma função sobrejetora. Perfeito? Agora vamos ver um caso em que não é uma função sobrejetora. Por exemplo, esse exemplo aqui,
que eu tomei da função de segundo grau, eu não defini muito bem a função, só coloquei aqui a sua lei de formação. Tá? Quando a gente não coloca, geralmente se considera que é uma função f de R em R, função de segundo grau, de R em R. O domínio, todo o campo real. Esse é o domínio da função. A parábola que ela continua infinitamente, né, para cima aqui, né, e para os lados. Então, sempre vai ter um valor associado x aqui, qualquer um que você imaginar, qualquer valor real. Agora, pense no eixo y, no eixo horizontal. Né? Esse eixo que eu vou dar uma destacada aqui, para ficar um pouquinho mais evidente, está aqui, ó. Pense aqui no eixo y. Qualquer valor, qualquer ponto da função, você consegue projetar, passar uma linha horizontal aí e projetar em um valor no eixo vertical, no eixo y. Você percebe que não, né? Até chegar aqui, beleza, você consegue. Opa, só corrigir aqui, né? Até chegar aqui você consegue. Tá aí, ó, o menos 1 é o menor valor. O eixo x está aqui, né? Não sei se está bem visível, tá? O menos 1, ok. Do menos 1 em diante. Então, a imagem dessa função aqui, a imagem da função f, tá? Vai do menos 1 exatamente, quer dizer, quais os valores de y que participam aqui dessa relação, até, a gente diz aqui, até mais infinito, ou até infinito. Tá? Quer dizer, cresce indefinidamente, não tem um limite superior, vai sempre crescendo, mas há um limite inferior, do menos 1 para cima somente, abaixo do menos 1 ninguém participa. Então você tem aqui, né, diversos valores de y, infinitos valores de y, que não participam da sua imagem. Perceba que a imagem, olha aí, né, ela é diferente do contradomínio. O contradomínio é todo o conjunto real. A imagem é um subconjunto desse conjunto dos números reais, somente do menos 1 para cima. Então, o fato de contradomínio e imagem não serem iguais, tá? Eu concluo que essa função não é sobrejetora. Ok? Então, tá aí. Bom, agora vamos voltar para o exercício. Aqui, primeiro, traçar o gráfico, né, dessa função. Perceba aí, ó, nós temos uma divisão do domínio, que vai de menos 1 até 2, uma divisão em 3 partes. Menos 1 até 0, depois maior que 0 até 1, depois maior que 1 até 2. Então, eu já deixei aqui, né, os eixos desenhados, mas olha aí, olha, a gente vai primeiro considerar aqui do menos 1 até 0, depois maior que 0 até 1, depois maior que 1 até 2. São 3 setores, 3 comportamentos distintos dentro desse domínio. Tá? O primeiro aqui, né, essa primeira parte aqui, esse primeiro setor, a função ela é x ao quadrado. Você considera x ao quadrado. Tá? Uma função de segundo grau. Tá? A gente sabe que é uma parábola. Eu vou tentar facilitar os cálculos aqui. Por exemplo, se você colocar f de menos 1, você vai ter menos 1 ao quadrado, que é igual a 1, positivo. Então, o menos 1 está associado aqui ao 1. Aqui é 1. Tá? É esse ponto aqui. Ok? Menos 1 até 1. E a f de 0, que é o outro limite aqui, né, do meu intervalo? Estou considerando isso daqui, ó, de menos 1 até 0. Ok? 0 ao quadrado, que é 0. Tá? Esse 0 aqui é o vértice também dessa função. Tá? Não vou detalhar a parte de função de segundo grau, mas esse ponto aqui, 0,0, né? Então aqui é o ponto, daqui sai o ponto menos 1,1 e daqui sai o ponto 0,0. Sendo que o 0,0 é o vértice dessa parábola. Então você tem um pedacinho de uma parábola aqui. Ok? Se ela fosse continuar, seria para cá. Tá? Mas não continua, por quê? Quando você tem um valor acima de 0, tá, e menor ou igual a 1, a função já vai ter outro comportamento. Então, para essa parte aqui, eu vou considerar que a f de x é igual, eu acho que é x mais 1 sobre 2, né? Vamos verificar aqui. Isso, x mais 1 sobre 2. Trata-se, portanto, de uma função de primeiro grau,
Tá? Então uma reta basta ter 2 pontos. Eu vou colocar aqui f de 0, mas você pode dizer essa função, esse formato, né, essa definição, aí, essa regra, não vale para x igual a 0, tem que ser maior que 0. Mas eu posso colocar o 0, tá? Eu só, na hora de representar aqui, eu faço uma bola vazia, né, para indicar que esse ponto exatamente não faz parte da função, mas me ajuda no traçado. Colocando 0 no lugar do x, eu vou ter 0 mais 1 sobre 2, tá? Que vai dar 1 sobre 2, vai dar meio. Tá? E o outro ponto vai ser o ponto em que o x é igual a 1. Então eu vou ter x mais 1, 1 mais 1, sobre 2, que vai dar 2 sobre 2, né? Que é igual a 1. Ok? Então eu tenho aqui os pontos 0,5, para ordenado 0,5, é um ponto, e o ponto 1,1. Ok? Bom, vamos localizar esses pontos aqui. Olha, 0,5 está aqui. Mas esse ponto, como eu disse, não faz parte porque essa definição de x mais 1 sobre 2 é quando x é maior que 0. Você coloca aqui, né, uma bola vazia. E o ponto 1,1, ponto de coordenadas 1,1. Está aqui. Aí você traça, né, esse segmento de reta aqui, nessa parte da reta somente. Ok? Bom, o gráfico não precisa nem estar muito bem desenhado, mas é mais para a gente poder fazer análise exatamente de funções bijetoras, injetoras e sobrejetoras, ok? Bom, agora a outra parte, a parte final aqui, né, é quando eu tenho de 1 ou mais que 1 e menor ou igual a 2, é menos x mais 2, que também é uma função de primeiro grau, tá? Então esse outro setor aqui, nessa outra parte, eu vou ter aqui f de x é igual a menos x mais 2. Função de primeiro grau também, basta ter 2 pontos e ligar esses pontos, porque o comportamento dessa função é uma reta. Então eu vou ter aqui, ó, f de 1, tudo bem que o 1 não participa dessa etapa, né? Mas a gente vai fazer o mesmo que a gente fez aqui, bola vazia. Então vai ficar menos 1 mais 2, menos x mais 2, tá? Que vai dar 1. Portanto, é o ponto 1,1 também. E a f de 2, colocando 2 no lugar do x, eu vou ter menos 2 mais 2, que é igual a 0. Isso me leva ao ponto 2,0. Ponto 1,1, ponto 0, 2,0. Bom, 1,1 está aqui. Eu ia fazer uma bola vazia aqui, né, mas eu já tenho esse ponto preenchido, exatamente, né, esse local aí. E o ponto 2,0, que está aqui. Então, você traça aqui, era para ser uma reta aqui. Beleza? Olha o que a gente pode concluir aqui, né? A imagem, então vamos colocar algumas informações que são importantes, podem nos ajudar aqui. A imagem dessa função é igual ao conjunto que vai de 0 até 1, exatamente. Tá ok? Está aqui, ó. Todos esses valores de y participam da minha função. Isso é imagem. A imagem me ajuda a definir se a função é sobrejetora ou não. E uma coisa que eu esqueci de falar na revisão, né, sobre injetora, sobrejetora. Quando uma função ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, que é o caso, por exemplo, daquela função de primeiro grau que nós vimos no exemplo, tá? Então ela é considerada uma função bijetora. Precisa ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo para ser bijetora. A gente já percebe aqui que esta função ela não é sobrejetora. Por que ela não é sobrejetora? Vou voltar aqui, perceba que na sua definição o contradomínio da função é todo o conjunto dos reais. A imagem é só aquela parte do conjunto que vai do 0 até 1. Então, eu tenho o contradomínio da função f diferente da imagem dessa função. Portanto, não é sobrejetora. Ok? A gente pode também analisar aqui, usar aquela regra da linha horizontal. Pense aqui, né, em linhas horizontais sendo traçadas. Né? Vamos traçar uma linha horizontal aqui. Em qualquer ponto, perceba que interessante, qualquer ponto que eu traçar a linha horizontal aqui, nessa parte da imagem, né, essa linha vai cruzar em pelo menos 2 pontos. Tá? Aqui, ó, cruzou neste ponto,
Está aqui nesse ponto aqui, tá? Cruzou nesse. Pronto, já é o suficiente para concluir que essa função também não é injetora. Tá? Então, ela não é injetora, não é sobrejetora, portanto, né, também não é sobrejetora. Não é, perdão, não é bijetora. Ok? Isso já, né, elimina aqui os primeiros 3 itens. É sobrejetora? Não. Injetora? Também não. Então, não é bijetora. Até uma questão aqui que, se você analisar bem, né, imagine se fosse sobrejetora e injetora, você teria 2 alternativas aqui e uma terceira. Né? Isso praticamente, só pela análise dos itens aqui, já exclui o fato de ser bijetora. Tá? Porque senão ela seria também sobrejetora e injetora. A imagem da função f é o conjunto que vai de 0 até 1? Sim, sim. Pronto. Não precisava nem dar revisão de sobrejetora e injetora para poder resolver, porque por fim, fazendo o gráfico, a gente já iria concluir que a imagem é esse conjuntinho que vai do 0 até 1. Sim, ok, tá? Mas eu achei por bem de fazer essa revisão, porque a maior parte dos itens diz respeito a isso, e sempre vale a pena relembrar aí alguns conceitos, ok? Espero ter sanado a dúvida e até o próximo vídeo.